ao nosso Deus por haver inspirado este coral a louvá-lo. Que Deus continue abençoando a cada um componente deste coral. Gostaria de estender as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs e amigos, com o texto de Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A alegria nesta manhã é grande. Particularmente, quero dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Com estas palavras nós queremos estender a todos as mais sinceras e cordiais boas-vindas aos irmãos que nos visitam de diferentes lugares desta associação, também de outras associações, aos visitantes que estão conosco nesta manhã, a todos aqueles que participam desta festa maravilhosa, seja pela internet ou outros meios. A todos estendemos as mais sinceras e cordiais boas-vindas. Um motivo tão especial também nesta manhã, queremos anunciar oficialmente a reintegração, a grande alegria do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, em estender à querida família Azevedo a participação, a reintegração no Santo Ministério da Igreja de Deus. E para esta cerimônia tão especial, tão esperada pelo ministério, nós temos a satisfação de ter conosco o presidente da União Sul Brasileira, o irmão Joel Ramos, e ele estará dirigindo esta cerimônia com o tema O Mais Alto Privilégio. Com o pastor Joel Ramos, a palavra. Que a paz de Deus esteja em cada coração. Amém? Como já foi mencionado pelo irmão Gildo, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesta manhã para realizar esse importante trabalho. Que Deus seja louvado. Amém. Na segunda-feira, nós tivemos reunido o ministério, todos os ministros da União Sul, e avaliamos todos os obreiros bíblicos. E chegamos num obreiro bíblico muito especial, um Paulo Azevedo, juntamente com a sua querida família. E analisamos o seu currículo, podemos dizer assim, né? A sua jornada, desde que ele conheceu essa mensagem, por onde ele tem passado, o que ele tem feito. E depois de uma profunda reflexão, depois de analisarmos todos os prós e os contras, o ministério unanimemente decidiu reintegrar nosso querido irmão Paulo. Depois de 15 anos, né, que se passaram, o ministério, o discernimento, tenho certeza absoluta do Espírito Santo que atuou nessa ministerial, tomou esta importante decisão de reintegrar o nosso querido irmão Paulo ao ministério. Que Deus seja louvado. Salmos 65, verso 4 foi lido para a base da nossa oração. Bem-aventurado é aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus atos. Nós sabemos que há uma grande responsabilidade por trás disso,
mas é um privilégio. E segundo o tema dessa manhã, é o mais alto privilégio. Se o irmão Paulo estivesse sendo convidado, juntamente com a sua família, para ser o embaixador do Brasil, talvez nos Estados Unidos, é uma honra? Seria uma honra ou não seria? Seria uma grande honra. Mas nós entendemos através da palavra de Deus e da pena inspirada, que o mais alto privilégio conferido ao mortal é ser separado por Deus para dirigir o quê? A sua igreja. Ser separado por Deus para esta santa missão. Isso é um privilégio muito grande. Diz aqui no livro Obreiros Evangélico, página 63, a mais elevada de todas as obras, é o ministério, em seus vários ramos, e deve ser mantido sempre presente no espírito dos jovens, que não há obra mais abençoada por Deus do que a do ministério evangélico. Não há obra mais o que? Abençoada por Deus. E como já foi citado pelo próprio irmão Luzilei, filho aqui do irmão Paulo Azevedo, na lição de recapitulação, né? Davi, que foi ungido também por Deus, separado por Deus, ele entendia esse ministério. E quando Saul começou a fazer muitas coisas que não estava de acordo com a vontade de Deus, mas Davi, ele entendia que Saul era ungido de Deus, e assim mesmo então ele respeitava. Porque realmente, queridos irmãos, é um trabalho especial, aquele que é separado por Deus para esse ministério. Aquele que chamou os pescadores da Galileia, chama ainda homens ao seu serviço, e está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder, como por meio dos primeiros discípulos. Defeituosos como possamos ser, o Senhor estende-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos a colocar-nos sob as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus, realizar o trabalho de Deus aqui na terra. Queridos irmãos, nós podemos aqui neste mundo fazer muitos trabalhos, mas um trabalho semelhante a esse não existe outro. É a mais importante obra. Enoque, Noé, Moisés, Daniel e uma longa lista de patriarcas e profetas foram ministros da justiça. Não eram infalíveis. Eram homens fracos, sujeitos a errar. Mas Deus operou por seu intermédio ao entregar-se eles para o seu serviço. Queridos irmãos, todos nós, mesmo sendo escolhidos por Deus, separados para esta obra mais importante, segundo os pensamentos que acabamos de ler, somos sujeitos ao quê? A cometer erros, a cometer pecados. Mas Deus, Ele está disposto a nos ajudar, a nos perdoar. E nós vemos aqui que aqueles que são escolhidos por Deus hoje estão na lista de homens como esses que o Espírito de Profecia menciona: Enoque, Noé, Moisés, Daniel, e uma longa lista que poderemos acrescentar dos patriarcas e dos profetas.
Entendimento algum deve ser dirigido de maneira a fazer com que o ministério da palavra seja olhado como coisa de menor importância. Não é assim. Os que amesquinham o ministério estão menosprezando a quem? A Cristo. Então os nossos queridos jovens, as nossas crianças, nós como adultos, devemos ter em alta estima aqueles que Deus os separou para esse trabalho. E como diz o apóstolo aos Hebreus capítulo 13, apareceu na nossa lição, na lição do dia, devemos orar muito pelos nossos o quê? Pelos nossos pastores, pelos nossos ministros. Grande responsabilidade pesa sobre eles. E devemos orar continuamente em favor deles. E diz aqui que aqueles que menosprezam o ministério estão menosprezando também a quem? A Cristo. Alguns conselhos de Paulo, diz assim a Timóteo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente o que? Obra deseja. É a obra mais alta e não é pecado almejar o episcopado. É uma excelente obra. Mas agora ele vem trazendo: convém, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio e honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não o que? Avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que não, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do inimigo. Então nós encontramos aqui as palavras de Paulo a Timóteo, uma lista de qualidades daqueles que são o quê? Separados por Deus para oficializar os ritos sagrados, para estar como líderes da igreja de Deus aqui na terra. E realmente quando nós estudamos estas qualificações para o ministério, nós percebemos assim que quem está apto para assumir todas estas responsabilidades, ter todas estas características para ser separado, só pela graça de Cristo. Mas quando o ministério faz um escrutínio da vida daquele que está sendo chamado para o ministério, tem as qualificações básicas, né? E nós entendemos, com a graça de Deus, que as básicas, a nossa querida família Azevedo tem preenchido ao longo destes anos, tem permanecido fiel a esses princípios estabelecidos na palavra de Deus. Agora, Paulo ele ainda diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar o quê? Legitimamente.
Esse pensamento em especial ao irmão Paulo, a sua querida esposa, mas também estende a cada um de nós. Todos nós estamos o quê? Numa luta, numa milícia contra o quê? Contra o mal. E diz aqui o apóstolo: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. O inimigo, ele tem trabalhado de muitas formas para embaraçar-nos com as coisas o quê? Com as coisas aqui deste mundo. E nós percebemos assim que muitas pessoas têm deixado que os embaraços deste mundo os atrapalhem para a carreira. Um apelo do apóstolo Paulo a cada um de nós: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. O conflito que temos diante de nós exige espírito de abnegação, desconfiança própria, confiança em Deus somente, e sábio uso de toda oportunidade para a salvação de almas. Os que ocupam hoje posição de responsabilidade devem procurar aprender a lição ensinada pela oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de quem? De Deus. Que esse pensamento possa estar na mente do nosso querido irmão Paulo, que hoje será novamente reintegrado ao quadro do ministério da Igreja de Deus aqui na terra. Quanto mais alta a posição, quanto maior a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade do quê? De ter uma total dependência de Deus. Deve ele permanecer ante Deus na atitude de um discípulo. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer a seus mandamentos que o homem se torna verdadeiramente o quê? Grande. Nós conhecemos a história e a vida através da Bíblia e através do Espírito de Profecia do honrado discípulo João, que entre os nascidos de mulher foi o maior. E nós sabemos como que João o quê? Andava humildemente diante de Deus. Que esse exemplo possa também caracterizar a nossa vida e a vida também do nosso querido irmão Paulo e sua família. Outro conselho do apóstolo Paulo a Timóteo: mas tu sede sóbrio em tudo, sofre o quê? As aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o quê? O teu ministério. Esse conselho serve para cada um de nós, cumprir com o nosso ministério. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Esses conselhos dado a Timóteo através de Paulo
São conselhos dados a cada um de nós. O que mais a igreja necessita nesses últimos dias é de homens que cumpra fielmente com seu ministério, que sejam homens o quê? Fiéis ao chamado. E nós temos certeza que com a graça de Deus, a volta do nosso querido irmão Paulo ao ministério da Igreja de Deus aqui na terra será uma força poderosa e uma boa influência para a honra e a glória de Deus. Amém? Nós queremos dizer ainda algumas palavras à estimada família e a todos os queridos irmãos. É com muita alegria, realmente, com muita satisfação, que hoje, com a graça de Deus, o irmão Paulo assumirá uma nova responsabilidade de cuidar juntamente com o irmão Osiel. Uma pena, né, irmão Osiel, que está no finalzinho do período, né? Apenas uns 3, 4 meses. Bom seria se a igreja de Cascadura pudesse ficar para sempre, né, irmão Pedraz? Mais um triênio, né? Mais 3 anos. Mas as reorganizações estão o quê? Estão chegando. A obra há muito tempo não passava pelo que ela vai passar neste ano. Desde a Conferência Geral, União, Associação e Igreja Local. Todas as 4 rodas serão o quê? Reorganizadas. E nós não sabemos o destino do irmão Paulo, não sabemos o destino também do irmão Osiel, do irmão Gildo, o meu destino, para onde a gente vai parar. Mas uma coisa eu quero dizer ao irmão Paulo, que o irmão possa colaborar nesse período final aqui, né, da igreja, aos seus cuidados, juntamente com o irmão Osiel, para que essa igreja possa florescer, não só em número, mas também em espiritualidade, para a honra e a glória de nosso Pai Celestial. Amém? Nós iremos então passar ao irmão Gildo, ele irá dirigir algumas perguntas à querida família. Neste momento, peço então à querida família, irmão Paulo, irmã Miriam e os filhos, coloque-se de pé. E neste momento está aqui a família do irmão Paulo, os seus 2 filhos, que prazerosamente nos dá essa alegria, né, de ter representados aqui neste momento, né? As suas esposas não puderam vir, mas eles representam. E assim o irmão Paulo também estará respondendo as perguntas. São algumas perguntas que publicamente queremos ouvir. Querido, prezado irmão Paulo Azevedo, estás lutando fervorosamente pela fé que uma vez foi entregue aos santos? Pela graça de Jesus, sim. Estás decidido a devotar-te inteiramente a Deus e à sua obra? Pela graça de Cristo, sim. Estás em harmonia com as crenças e práticas da igreja remanescente e disposto a ensiná-las a outros por preceito e exemplo? Pela graça de Jesus, sim. Estás disposto a seguir a ordem e as regras e decisões da igreja de acordo com assim diz o Senhor? Pela graça de Cristo, sim. Compreendes e estás disposto a executar a disciplina da igreja de acordo com Mateus 18 para manter elevado o padrão moral e espiritual desta igreja? Com a ajuda de Deus, sim. Farás diligentemente a obra de um pastor, cuidando das ovelhas e dos cordeiros do rebanho, e de um mensageiro de Deus aos que estão em perigo? Pelo poder do Espírito Santo, sim.
desejas ser fiel aos princípios de saúde e reforma do vestuário, mediante preceito e exemplo? Pela misericórdia de Jesus, sim. Estás decidido a empregar totalmente teu tempo na obra de Deus e ser exato e pontual em todos os teus deveres? Com a graça de Jesus, sim. Neste momento também dirigimos à querida irmã Miriam a seguinte pergunta: prezada irmã Miriam, estás disposta a continuar colaborando com o pastor nesta nova fase do seu ministério? Com Jesus e pela graça dele, sim. Também dirigimos aos queridos filhos, né? Misael mais velho, né? Estás também disposto a colaborar com a querida família nesta obra ministerial a seguir? Sim, sim. O irmão querido Luzirley, o nosso obreiro, estás também disposto a cooperar com os seus pais nesta grande obra? Com certeza. Amém. Tendo esta grande responsabilidade e assumindo diante desta igreja que o indica para este ministério, convidamos então o pastor ministro à investidura pastoral. Grandioso Pai Celestial, nos prostramos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, para lhe agradecer, Senhor, de todo o nosso coração, a oportunidade que nos concede, Senhor, de estarmos com nosso querido irmão Paulo, juntamente com a sua esposa, a Miriam, seus filhos, para recebê-lo ao seio do Teu ministério. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, perdoe os pecados também do Teu ministério. Ajude-nos, Senhor, a continuar animados, lutando por essa bendita fé, e que o irmão Paulo, juntamente com a sua esposa, seus filhos, possam continuar ajudando a Tua obra, corpo, alma e espírito, e assim, Senhor, possamos juntos abreviar a breve volta do Teu Filho amado nas nuvens do céu. Que eles possam, Senhor, prosseguir, transpondo todos os obstáculos, as aflições, as dificuldades, e que em breve possamos receber juntos a coroa da vida eterna. Amém, Senhor Jesus. E que juntos conosco possamos também levar muitas almas que estão neste mundo em trevas, que possamos juntos, Senhor, batalhar por esta fé que uma vez foi entregue aos santos. Amém. Nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Amém. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados. Mais uma vez te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Prezado irmão Paulo, é com muita alegria e satisfação que eu estendo a mão direita da Igreja Adventista no Dia, Movimento de Reforma. Seja bem-vindo ao ministério da Igreja de Deus. Doravante, você está autorizado a realizar todos os ritos da comunhão da igreja. Estás autorizado a apresentar as nossas crianças ao nosso Deus, a organizar igreja, grupos, e também está autorizado a reuniões de igreja, organizar as igrejas, e também estás autorizado a disciplinar, a excluir alguns membros indignos da comunhão da igreja. Que o Senhor possa te abençoar e continuar te ajudando até a volta do nosso Salvador Jesus. Que Deus te abençoe no teu ministério. Amém.
Prezado irmão Paulo Azevedo, a ti estendo a mão direita do ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma e te digo, sois bem-vindo à nossa igreja. Ser bem-vindo entre nós como soldado na batalha contra o mal. Nenhuma honra mundana pode ser comparada com o que recebeste neste momento. Contudo, juntamente com os privilégios, vêm as responsabilidades. Sabe isto, que em teu ministério terás tanto alegria como tristeza, prazeres e desapontamentos. Tem bom ânimo. Não estarás sozinho. Nós, do ministério, teus colegas, te ajudaremos. O Senhor que te separou para este santo ministério estará sempre contigo. Sê forte e corajoso. O Senhor dos Exércitos é testemunha de tua ordenação e não te abandonarás. Confia nele. Ele te fará por ti tudo aquilo que não podes fazer por ti mesmo. O Senhor te abençoa e te aceita nesta nova missão, nesta recompensa. Ao fim de nossa labuta terrestre, uma coroa espera por todos que permanecerem fiéis até o fim. Amém. Amém. Quero saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu posso, neste momento, dizer aos irmãos que a minha vida ela tem sido formada por grandes emoções. E entre as maiores emoções, o momento em que estou aqui, na presença de Deus, dos santos anjos como testemunha, diante da representação do ministério da Igreja de Deus, e diante de minha família, e diante de todos vocês. Eu quero dedicar esse momento todo especial, em primeiro lugar, ao grande Deus, que é o Criador e o mantenedor de toda a nossa vida. E ao Deus que ao longo de muitos anos tem mantido a minha pessoa e a minha família nesse ministério tão especial de representar a Igreja de Deus aqui nesta terra. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Sempre tenho dito e continuo dizendo, vou viver o restante da minha vida para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito para comigo, para com a minha família e para com a minha igreja, que é a Igreja de Deus. Então Deus seja louvado por todos os passos que Ele tem permitido que tenhamos dado ao longo de nossa existência. Eu quero agradecer, como já disse, em primeiro lugar a Deus, agradecer ao ministério da minha igreja, da Igreja de Deus, e agradecer à minha família. Em primeiro lugar, a minha esposa, que ao longo desses anos tem estado ao meu lado. E existe um provérbio popular no mundo que atrás de um grande homem, mas eu vou mudar o provérbio e vou dizer, ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Apesar de não sermos de grande estatura, mas Deus tem feito grandes coisas por nós, tem realizado grandes maravilhas através de nós e por nós. Quero agradecer também a meus filhos que deixaram serviço, compromisso e, além de nos apoiar durante estes longos anos, terem sido filhos, quem sabe não os melhores, mas graças a Deus também não os piores, e tem dado grande alegria para nós ao longo de nossa jornada. Tem recebido os conselhos, as orientações que temos passado como embaixadores de Deus, como estudamos em nossa lição nesta manhã aqui na Casa de Deus, e tem dado grandes alegrias para todos, para nós como pais. Tenho a felicidade, tenho a alegria de poder dizer diante de nossos irmãos que esses dois filhos foram batizados por mim lá
na Vila Matilde, quando nós ali trabalhamos. E pela misericórdia de Deus, nossos filhos têm também permanecido firmados nesta bendita fé que uma vez foi entregue aos santos. Também casaram-se os dois na igreja. Temos nossas noras que não puderam estar aqui conosco, e como fruto do matrimônio do Luzirley com a Ivane, temos o nosso netinho. Ele não está presente, mas a fotografia dele está aqui na capa da minha Bíblia. É o nosso netinho Caleb. Deus seja louvado por esse presente que o Papai do Céu nos deu. O nosso primogênito é o Misael, e tem a sua esposa, a Viviane Couto, que também não pôde estar aqui presente conosco. E entre uma parte da minha alegria nesta manhã é ter aqui alguns representantes da igreja de Arthur Alvim, onde eu fui ordenado no ano de 1998. Tenho grandes, maravilhosas recordações desta igreja, de bons momentos que ali passamos. Aquele dia foi muito especial. Maravilhosos hinos foram entoados para a honra e para a glória do nome de Deus. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui nesta manhã. Deus seja louvado por isso. E eu estou feliz pela igreja de Cascadura. Essa igreja também está no meu coração. Jamais irei esquecer. Por onde quer que eu passar, manterei as lembranças de cada ovelhinha que esteve aqui sobre os nossos cuidados. Sou muito feliz pela igreja de Cascadura. E eu estou agradecido a Deus porque Ele deu a oportunidade de poder estar com vocês, trabalhar pelo menos por um período aqui com vocês. E aonde, além daqueles que já eram membros desta igreja, desta comunidade da fé, Deus deu a nós almas preciosas que foram batizadas aqui durante o nosso período, e almas que estão sendo preparadas para o próximo batismo. A essas almas que estão sendo preparadas, eu quero vos dizer: terei a satisfação de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por tudo que Deus tem feito ao longo de nossa vida, de nosso ministério, louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Juntamente ao grande privilégio que foi mencionado, nós já entendemos um pouquinho da grande responsabilidade que nos acompanha. E nesta responsabilidade que está sobre nossos ombros, eu gostaria de contar com cada irmão que está aqui nesta manhã, para ajudar a carregar o peso desta responsabilidade. Se isto significa peso, você pode aliviar esse peso. Você que conhece esta igreja adventista do sétimo dia, Movimento de Reforma, que é a nossa igreja, é a igreja de Deus, que tem seus ensinamentos, seus princípios, suas normas. E se você procurar conhecer e obedecer a esses princípios, a esses ensinamentos, as normas desta igreja, se você obedecer, você vai estar nos ajudando a carregar esta responsabilidade. E por mais pesada que seja a responsabilidade, nós podemos estar certo de que em Cristo e com Cristo tudo é possível. E o apóstolo Paulo disse: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, você, eu, todos nós já somos um grande vencedor. Amém? Amém. Então agradecemos a todos, agradecemos também a essa igreja que tem acolhido nossos pais tão bondosamente, e dos quais ganhamos irmãos, né? Alguns nos chamam: você é o nosso irmão, porque são filhos adotivos do nosso Pai, né? Então agradecemos vocês pela acolhida, agradecemos vocês por tratarem
ou darem o carinho que a gente distante não consegue dar, né? Por causa dos ministérios que cada um exerce. Então, obrigado à Igreja de Cascadura e continuem auxiliando-os, né, nesse ministério que tem a realizar aqui ainda nessa cidade. Que o Senhor nos abençoe todos. Amém. Agora o jovem Misael. Também não poderia deixar de passar esse momento em branco, né? Foi uma emoção muito grande para mim. Na terça-feira, acho que foi na terça-feira, né, que o pai me ligou. Na segunda-feira à noite, falou: a gente acabou de chegar de Itu e vamos voltar para Itu. Eu falei: mas o que está acontecendo? O pai falou: não sei, vamos descobrir amanhã, né? E foi, a gente até imaginou algumas hipóteses, eu pensei algumas, e à noite eu pensei numa terceira. E graças a Deus todas eram boas, mas a terceira eu imagino que era melhor e que foi a que realmente aconteceu. Então, quando meu pai ligou de volta, falou assim: o Ministério esteve reunido e decidiu fazer a reintegração ao Ministério e será realizado o trabalho oficialmente lá em Cascadura no sábado. Aí eu pensei: poxa, faz um mês que eu estive lá, o meu trabalho é bem puxado, assim, em termos de horário, o que eu posso fazer? Aí liguei pro meu irmão e falei: vamos dar um jeito de ir para lá. Ele falou: faz 15 dias que eu vim de lá também, mas nós vamos, porque eu acho que vale a pena. E sem dúvida o que eu deixei de fazer nesses dias que eu tive que ficar fora, na sexta e na segunda-feira que não vou trabalhar, eu acho que uma vida toda não seria suficiente para realizar esses trabalhos e deixar de prestigiar esse momento. Então, que Deus continue abençoando a nossa família, abençoando o ministério da nossa igreja. Temos a certeza que é a igreja de Deus, lá na cidade onde eu estou, uma igreja que num banco desse aqui ou dois cabem todos os membros da igreja, mas que Deus nos ajude e nos abençoe para que lá também possamos levar adiante essa mensagem, esse tão importante trabalho que é a obra de Deus aqui na terra. Então, que Deus continue abençoando a nossa família, abençoando a cada um aqui presente nesta manhã, e também não deixe de agradecer, né, a receptividade que eu tive aqui da outra vez, estou tendo novamente, e também a minha família, que estou sempre recebendo aí recebendo notícias importantes, assim como meu irmão mencionou, né? Temos até descobri que tinha alguns irmãos aqui, né? Alguns que irmãos que consideram a gente como irmão. Então, imagino que a igreja toda somos irmãos, né? Do mesmo Pai, que é Deus, que está lá nos céus. Então, que Deus abençoe a cada um de nós para que possamos passar por momentos importantes como este aqui, mas não aqui na terra, mas juntos um dia lá nas mansões celestiais. Deus nos abençoe para isso. Amém. Antes de cantarmos o hino final para a conclusão, eu digo de coração aos queridos irmãos que estão contemplando o que está acontecendo aqui nessa manhã, que para mim foi um dos momentos mais emocionantes ou empolgantes do ministério, a qual a gente está dirigindo há 6 anos, desde 2010, 2011, 2012, o primeiro triênio, 2013, 14 e 15, são 6 anos, e dentre esses 6 anos, esse momento de recebermos novamente o nosso querido irmão Paulo ao ministério foi um momento assim muito gratificante. Eu creio que dos ministros que estavam ali presentes, nós estávamos mais ou menos uns 35 ministros, unanimemente foi feita a votação e todos votaram a favor, e foi um momento assim muito empolgante, muito emocionante, quando nós podemos receber a família, o irmão Paulo e a irmã Miriam, ali para dar essa importante notícia a eles. E alguns preparativos nós tínhamos feito, mas quebramos todos os protocolos e fomos direto ao assunto, que para eles inclusive foi uma surpresa muito grande. Eles não esperavam, porque já há 15 anos já tinham se passado, né? Mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como o quê? Um dia, né? Não importa o tempo, mas graças a Deus o ministério está reparando, podemos dizer assim,
neste caso, e que Deus seja louvado por tudo. Amém? Queremos estender a oportunidade, irmão Paulo, de realizar o primeiro trabalho como pastor da Igreja de Deus, de pronunciar a bênção final. Nós convidamos então o irmão Paulo para que realize esse trabalho. Vamos curvar as nossas frontes para a bênção. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim está concluído o culto divino e também esta cerimônia em nome de Jesus.